Sou Roberta Mazieiro, professora de yoga, Theta Healer. Trabalho com essas terapias energéticas, né? O Theta Healing e o Quantum Beam. E também já há mais de uma década com o yoga. E hoje eu vou trabalhar um tema polêmico com vocês, que é a ansiedade, né? Talvez mais do que a depressão, a ansiedade é realmente o mal do século XXI. Ansiolíticos, antidepressivos, terapias, psicoterapias envolvidas com ansiedade. E eu quero te trazer hoje um novo olhar para isso. Comecei a me aprofundar nessa questão sobre a ansiedade há mais ou menos uns 2 anos atrás, quando eu comecei a ministrar uma disciplina que se chama Técnicas de Redução de Ansiedade. Na época, a ideia era trazer, né, para grupos técnicas de meditação e também alguns trabalhos, né, com atividades teatrais e expressivas para que as pessoas pudessem, em conjunto, em grupo, tratar desse tema, se aprofundar um pouco mais nesse tema. E aí eu comecei a fazer rodas de conversas nesses grupos, numa conversa bem assim sintética, né? E a gente começou a trabalhar com meditações, com focalizações, com jogos, e foi muito revelador para mim, porque eu via muita vida naquelas pessoas que se consideravam muito ansiosas, muitas delas passando por transtornos mesmo, né? Transtornos como o toque, toque severo, pessoas com alto nível de depressão. E nós fomos trabalhando muitos temas: comunicação não violenta, a percepção de nós mesmos, brincadeiras e jogos mesmo com o corpo, é, jogos em duplas, né, para as pessoas poderem conversar e tentar realmente expor aquilo que elas sentiam de uma maneira clara. Foi muito rico para mim. E quando a gente mergulhou na quarentena, que eu comecei a fazer realmente a minha formação nas terapias holísticas, eu comecei a olhar para a ansiedade com uma maneira diferente, porque eu também mergulhei dentro de mim mesma e comecei o trabalho com uma coaching, que é a Jana Pavani, que é uma parceira hoje em dia. E aí, num belo dia, ela fez um teste de procrastinação e eu fiquei assim de cara realmente, né? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, além dessa trajetória minha a respeito da ansiedade? Eu venho de uma família muito ansiosa, né? Onde a gente quer que as coisas se realizem rapidamente, né? Porque a gente tem esse poder de ação realmente, né? De ter muita força de ação, de fazer as coisas acontecerem. O problema é que eu percebi que eu não agia tanto quanto eu imaginava, né? E aí comecei a relacionar a ansiedade com a ação. Por que a gente se torna ansioso? Porque a gente quer que as coisas aconteçam, porém, nós não agimos. Ah, Roberta, mas eu ajo, eu faço. Realmente? Muitas vezes a gente age fora da nossa de uma clareza do que você realmente tem que fazer e do que realmente você quer, tá? Ou então você está lá plantado de vítima esperando que alguém, alguma pessoa chegue e te traga aquilo que você precisa, né? Então, a ansiedade ela está muito relacionada à criatividade e ela é um ingrediente fundamental. Quando eu falo sobre criatividade, eu falo sobre imaginação, que foi um outro tema que eu trabalhei aqui com vocês. Dá para você ver no meu vídeo no meu vídeo no meu canal do YouTube, eu tenho vídeos falando sobre isso, né? A imaginação como linguagem da mente. A gente está sempre imaginando, nossa, imaginando um futuro melhor, né? E a gente está relembrando daquele passado que a gente não quer mais pra gente, tá? E o presente? O presente é a ação, tá? Então, o que você quer? Você quer, vamos colocar uma coisa muito simples. Eu quero um pote de sorvete específico, super especial hoje, né? E eu tenho toda a condição de comprar esse pote de sorvete. Eu tenho dinheiro para comprar,
Só que esse sorvete, ele só vende em um local dessa cidade que eu estou, e eu estou sem carro. Mas eu tô com muito desejo de tomar esse sorvete. Tô dando um exemplo bem simples do cotidiano, porque é exatamente isso que acontece. Vocês vão ver e começar a falar: olha, a Roberta falou, eu tô vendo aqui. Aí, gente, eu fico esperando, né? Eu peço para o meu companheiro, eu peço para os meus filhos, eu até peço para, de repente, para a pessoa que me ajuda lá na minha casa, para que ela vá comprar esse sorvete. Mas na verdade ninguém pode, tá todo mundo envolvido com as suas coisas. E aí eu passo o dia inteiro com vontade de comprar o sorvete e de principalmente tomar aquele sorvete, porque de alguma forma aquele sorvete vai me alimentar de uma maneira tão incrível que eu vou me sentir mais disposta para fazer várias coisas que eu tenho para fazer. Só que eu não compro sorvete. E aí eu fico naquela ansiedade, né? Será que alguém vai comprar o sorvete? Será, como seria então eu sentir aquele gostinho do sorvete? E com aquele gostinho eu poder me inspirar para fazer alguma coisa nesse dia. Todo esse processo que você passou um dia inteiro, às vezes uma semana querendo comprar o seu sorvete, poderia ser minimizado ou simplesmente cancelado se você tivesse ido lá comprar o sorvete. De repente, calçado o seu tênis, feito uma caminhada e comprado sorvete, chegado na sua casa, tomado o sorvete saboreando realmente. E depois disso, de você estar em êxtase por ter comprado o sorvete, né, e tomado o sorvete, sentido o gosto do sorvete, você pudesse ter uma linda inspiração. Então, quantas coisas a gente deixa de fazer na nossa vida, nesse exemplo tão corriqueiro do sorvete, mas às vezes a gente deixa de fazer as coisas na nossa vida porque a gente não nos acha capaz, né? E aí o que acontece? Vira que nem um sorvete, a gente se frustra e a gente fica cada vez mais ansioso, porque a gente quer resolver, tá? A ansiedade é porque a gente quer criar, a gente quer fazer acontecer. E é claro, tem talvez 80% desse processo que não esteja no nosso controle. Mas o que está no seu controle? O que você pode fazer e realizar? Isso já vai te trazer, assim, um autoconforto emocional e mental também, e eu diria físico. Poxa, eu fui lá, comprei sorvete. Ou eu fui lá, eu acreditei em mim e falei: não, eu tô com medo, mas eu vou realizar isso, porque eu sei que eu sou capaz. Eu me arrisco, né? Eu me arrisco. E, poxa, às vezes não dá certo, mas às vezes quando não dá certo, eu também aprendo com esse processo. E aí eu vou gerenciando minha ansiedade, né? Porque, de uma certa forma, eu estou criando. O tempo inteiro eu estou criando. Então, a ansiedade, ela é um ingrediente fundamental para a gente criar a nossa realidade. Para o Theta Healing, nós manifestamos a nossa realidade o tempo todo. Na maioria das vezes é inconsciente, porque nossa realidade ela está carregada de crenças limitantes, que faz a gente trazer para a vida da gente muitas coisas para a gente aprender. Depois que a gente aprende, a gente está liberto dessa tarefa e a gente passa para um próximo nível de aprendizado. Quando a gente começa a ficar mais consciente dos nossos padrões, aí sim, a gente se livra deles, a gente começa a criar, a manifestar a nossa realidade sem peso, sem tanto esforço, usufruindo o máximo da vida. Parece muito simples, gente. Na verdade, não é complicado, mas é um movimento que você mesmo tem que fazer. Então, quando você estiver muito ansioso, pergunta para você, o que está me deixando ansioso? Poxa, será que eu estou super ansiosa porque eu estou querendo receber aquele telefonema? Nossa, eu quero tanto sair com aquela pessoa. E de repente passou um dia, passou 2 dias e você está lá, poxa, liga para a pessoa. Se arrisca. O que você pode receber é um não. Não, eu não quero sair com você. Ah, hoje não vai dar, uma desculpa esfarrapada. Tudo bem, né? Quando você recebe uma desculpa esfarrapada, por exemplo, como essa, e que às vezes a gente fica com orgulho ferido, né? Mas aí a gente põe um ponto final naquela história, encerrou a ansiedade, a gente parte para a próxima. Tá? É uma chavinha, gente, de não se boicotar, de realmente ancorar a sua verdade, né?
Essa semana, cada semana eu procuro trabalhar algumas virtudes ou alguma virtude em especial, que tem a ver com o meu próprio processo. E essa semana eu estou trabalhando com uma honestidade radical. Gente, é um desafio. Não é honestidade radical com as outras pessoas, é honestidade radical comigo mesma. Então é assim, é o que eu tô sentindo mesmo, né? Tipo, eu tô sentindo isso. Eu não sou tão boa assim, não. Eu sinto um monte de coisa. E eu falo, poxa, olha como eu tô me colocando pequenininha de novo. Ou olha como eu não tô acreditando em mim mesma, né? Olha como eu não consigo ver tudo que eu sou. E tudo isso vai surgindo, né? São emoções. E aí, no vídeo da semana passada, você se lembra que eu tava falando da escuta. E aí eu tô me escutando. O que que é, então, ter essa honestidade radical para Roberta nesse momento? É ver que ela tem trazido muitas coisas para a vida dela. É, profissionalmente, que é uma questão muito importante para a minha vida. E eu tenho aprendido muito, né, a parar de colocar empecilhos para mim mesma e avançar. Né? Isso tem sido lindo. E aí, organizar o meu dia para avançar na divulgação do meu trabalho, na qualidade do meu trabalho para os meus clientes, sejam de yoga, de Theta Healing, de Quantum Being, mas também ter um tempo para mim. Ter um tempo para mim, me trabalhar e um tempo para mim também curtir, né? E na minha vida afetiva, que tem sido um grande aprendizado, né? É, estar com uma pessoa e ver o quanto que essa pessoa me mostra das minhas fragilidades, né? Da minha necessidade de dar tanto, de ter dificuldade de receber, da minha necessidade e dificuldade, desafio de ser realmente honesta e falar aquilo que eu quero e aquilo que eu sinto, sem me julgar e dizer tudo bem, eu estou nesse nível, né? Então eu tenho aprendido muito, pessoal, muito realmente. Então não fiquem ansiosos. Ajam, tá? E mesmo que você não saiba muito bem como, dê alguns passos, se arrisque um pouco, tá? Aí e aí veja, poxa, né? E vá percebendo como que é essa relação de dar esses passos, se arriscar um pouco. Às vezes a gente tem que se arriscar muito. Como que isso é? Como que você fica? Você continua ficando naquela falta, naquela ansiedade de que aconteça alguma coisa e não está acontecendo? Tá? Pode ser que isso modifique um pouco. Um lindo dia para vocês. Namastê.